Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você, que nos assiste nesse momento, prestasse atenção, pelo menos um pouquinho só, do que Jesus falou e que é profundamente importante para a sua vida, mas não para a sua vida terrena apenas, mas para a sua vida eterna, porque sua vida eterna depende daquilo que você faz, do investimento que você faz para com a sua alma. Essa alma aí que você sente dor, não é? Você sente uma dor profunda dentro de si e não sabe a razão do porquê. É uma dor insuportável, é uma dor irreparável. Não há remédio, não há sonorífero, não há nada que possa amenizar essa dor. Por quê? Porque as pessoas estão investindo no corpo, no visual, e estão deixando de lado o mais importante do corpo, que é a alma. A alma é tão importante, tão importante, tão importante, que o corpo fica nesse mundo, apodrece, mas a alma permanece para sempre. Ou com Deus ou no inferno, mas ela vai permanecer. Vamos aprender com essas palavras de Jesus como tratar da alma. Jesus fala uma parábola, ensina numa parábola. E nessa parábola, o homem diz para si mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico com Deus. Nós temos um comentário na Bíblia, ACF, nossos comentários de fé, que eu queria que você atentasse. Esse comentário está embaixo desse texto na Bíblia comentada, os nossos comentários de fé. Só mesmo uma pessoa insensata comete o desatino de pensar que sua alma pode se satisfazer com a conquista de bens terrenos e ainda se gabar que tem toda a vida para gozar dos prazeres e dos banquetes deste mundo. Esse é o primeiro texto. Nada é mais valioso neste mundo que a nossa alma. A vida é dom de Deus e não termina quando a morte chega. O corpo é perecível, mas a alma vive eternamente. Quem despreza essa realidade comete uma loucura
irreparável contra si mesmo. Veja o texto sagrado que Jesus fala nessa parábola. Ele fala: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Diverte-se. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico com Deus. Você sabe, minha amiga e meu amigo, quando a gente serve a Deus, o prêmio, a glória, a grandeza, a riqueza que nós carregamos é a certeza, a convicção, a plena convicção de que somos de Deus. E jamais colocaríamos a nossa vida em risco, a nossa alma em risco. Jamais cometeríamos esse desatino de acabar com a nossa vida. Porque quem serve a Deus não serve ao diabo. Não serve ao diabo. Consequentemente, quem serve a Deus tem a sua vida guardada, protegida, amparada pelo Deus Altíssimo, que é a sua alma. É a sua alma. Então, por exemplo, eu estou falando com você nesse momento, então a minha alma está usando a minha boca, está usando a minha mente para falar com você, e a sua alma está ouvindo o que eu estou falando através dos seus ouvidos. A gente não pode ver a alma, eu não vejo a minha alma, nem você vê a sua. Mas quando a pessoa morre, essa alma invisível, ela permanece, ela segue vivendo. Se ela sofre com depressão, com dores em si mesma aqui, e por isso a pessoa acaba com a vida, ou tenta acabar com a vida, imagine no lugar onde não há sono, imagine num lugar onde não há suicídio, imagine essa alma num lugar onde não há a mínima chance dela fugir, não há chance dela fugir. Inclusive, a doutora Eunice já era médica, formada na USP, e sofria com depressão e se tratava com um psiquiatra que mais tarde veio se suicidar. Isso é muito forte. Doutora, o psiquiatra que tratava da senhora se matou. Como é que a senhora ficou nesse momento em que o seu psiquiatra acabara de se matar? Eu fiquei, assim, muito mal, porque tinha criado um vínculo relativamente bom, terapêutico, que a gente fala, e estava, assim, num processo que eu achava que ia levar à cura. E aí, quem estava cuidando de mim se suicida, e ele tinha perguntado para mim se eu tinha ideia suicida, e eu tinha falado para ele que sim, que eu pensava em acabar com o sofrimento. Então, quando a pessoa se suicida, que nem esse rapaz, assim, é porque quer dar um fim ao sofrimento, não vê nenhuma esperança de acabar com esse sofrimento. Então, quando eu vi o meu psiquiatra se suicidando, aí eu fiquei pior ainda, porque eu pensei, bom, quem está cuidando de mim se suicidou, o que vai ser de mim? Eu não via caminho nenhum. É horrível. Se eu já tinha uma dor na alma, um vazio, né? E não era nem um vazio, era um abismo muito grande. E não tem como preencher, nem ver nenhuma esperança, nenhuma luz, nenhuma cor na vida, né? Eu fiquei totalmente assim, desesperançada. Bem pior. Então, a senhora não via uma luz no final do túnel, mesmo sendo uma pessoa religiosa crendo em Deus, verdade? Isso. Quer dizer, a sua crença em Deus não resolveu o problema.
A sua fé em Deus não resolveu o problema porque a sua fé não atendia, não respondia às necessidades, aos apelos da sua alma, verdade? É verdade, eu era assim, agora eu sei, né? Uma conhecedora da letra, mas a parte espiritual, depois só que eu entrei na Igreja Universal, passei por um processo de libertação e fiquei buscando o Espírito Santo assim, mas todo dia eu acordava pedindo o Espírito Santo e eu ficava o dia inteiro, dormia falando, buscando, eu quero te conhecer, me batiza com o Espírito Santo. E assim, eu ficava lá na igreja, né? Depois que eu fui liberta, melhorei bastante, mas eu queria dar um fim naquele vazio. E aí o Espírito Santo, o pastor me explicou, né? Que eu me tornaria uma outra pessoa, um entendimento melhor da parte espiritual. Em vez de ficar vendo a letra, eu iria entender a palavra de Deus, né? De uma maneira espiritual. Então eu ficava buscando. E aí Agora, o problema... é o seguinte, é importante a senhora tocar nesse assunto, nesse ponto, porque a letra que a senhora se refere é a letra da palavra de Deus. A senhora conhecia bem a letra, porque a senhora estava acostumada assim, a enterrar seus pensamentos nos livros didáticos da medicina. Então, a senhora estava acostumada a ler livros e mais livros da medicina para poder ajudar as outras pessoas, até mesmo para se formar. A senhora foi formada, bem informada, com a letra médica, com a letra técnica, científica. Isso. Então, a senhora tentou aplicar o mesmo processo na palavra de Deus e não obteve a resposta. Então, as pessoas têm que entender isso. Nem sempre a pessoa pode ser uma pessoa muito inteligente, mas se essa pessoa não for humilde o suficiente para pegar a palavra de Deus e aplicar a sua vida a ela e não deixar que ela venha tomar conhecimento por si própria, mas ela queira o espírito da palavra para que então ela possa entender o que Deus quer falar com ela. É exatamente o que aconteceu comigo, assim, eu achava que eu entendia da Bíblia, achava mesmo, eu achava, falava versículos e tal, mas assim, para mim abriu a minha visão, mas de uma maneira tão grande, quando eu fui batizada pelo Espírito Santo, e na busca, e eu demorei um pouco, mesmo tendo sido liberta, mas porque eu ficava na igreja, né, na busca, e me incomodava muito as pessoas falando em volta, ou então às vezes era o cheiro, era isso, e eu ficava incomodada, e eu fechava o olho e ficava assim, não conseguia me concentrar, porque às vezes tinham pessoas que falavam alto à minha volta e tudo, e eu ficava irritada. Eu estou falando isso para ajudar as pessoas, que às vezes acontece isso, né, na igreja. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, será que não pode falar mais baixo e tal? E eu ficava pensando, pensa em Deus e tal. E para mim, Deus era uma pessoa que estava sentada no trono todo-poderoso lá em cima. Então não chegava nada para mim. E doutora, foi só quando... E é bom também que se fale o seguinte, não é pelo conhecimento, o conhecimento da Bíblia, que se chega a Deus, senão pela fé. A fé é uma certeza, é uma convicção. Eu imagino que a senhora, como uma pessoa depressiva, a senhora deveria ter muitas dúvidas. E ninguém poderia tirar essas dúvidas da senhora, porque resolvia uma dúvida, respondia uma pergunta, a senhora vinha com outra. E é como se cavasse na praia, né? Não é verdade? Então, as pessoas que têm depressão, normalmente, elas são inundadas de dúvida. É verdade, quanto mais vai buscando resposta, a gente fica assim com um pensamento recorrente, né?
eu quero falar bem isso porque teve uma pessoa que veio me procurar no domingo e falou assim, olha, exatamente o que a senhora falou, fica assim, né? Não sai daquilo, fica rodando, e o diabo acusando. Só que a gente não tem consciência que é o diabo. Então, fica acusando a gente e a gente se sentindo culpada, com baixa autoestima. Olha, você devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não devia ter falado isso. E o diabo fica acusando e volta na mente, e aí a gente fica pensando, mas o que eu faço? O que é isso? E mesmo refletindo na Bíblia, também um montão de dúvidas. Quer dizer, o diabo fica atormentando, é uma guerra mesmo na mente. A mente da gente fica atormentada de um montão de pensamentos ruins. Agora, doutora, é bom que se fale, e o Guilherme vai me ajudar. Hein, Guilherme? A sua mãe cheia de dúvidas, cheia até que um dia o pastor disse que aquilo que ela estava tendo era demônio. E como é que uma pessoa estudada, bem informada, uma pessoa de nível superior vai ser atuada ou possuída por um demônio, por um espírito obsessor, por um encosto? Como é que a pessoa, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é orgulhosa, ela jamais vai se submeter ao fato de ter um demônio no corpo, ainda mais sendo o que a senhora era, hein, doutora? A senhora me desculpa, a senhora não era humilde, por isso, enquanto a senhora não chegou ao fundo do poço, não houve humildade. A senhora só teve conhecimento de Deus, a revelação de Deus, quando a senhora foi humilde para aceitar. Hein, o Guilherme? É exatamente isso, bispo. Mas não, é exatamente isso. É exatamente isso. A pessoa, ela fica cheia de dúvida, minha mente tinha um montão de dúvida, ela quer um montão de respostas, não adiantava dar respostas teóricas, porque as respostas teóricas não davam a solução, né? Por isso que ela tomou tanto medicamento, foi no psiquiatra, e a gente, quando a pessoa está sofrendo, ela procura um monte de lugar para encontrar ajuda. E aí, quando vai na igreja e o pastor fala, olha, isso aí é um demônio, que é a resposta verdadeira, que é ali que vai ter a solução. A pessoa ainda fica achando assim, não, deve ser uma outra coisa que aconteceu, ela quer contar toda uma história, talvez, foi a separação, foi o envolvimento com aquela pessoa, foi porque eu perdi o emprego. Tem coisas que podem até disparar, né, aumentar essa depressão. Mas a verdade é uma só, é um demônio que está ali que tem que ser arrancado. E quando a pessoa não consegue abrir a mente para isso, ela não consegue ser liberta. Agora, é bom que se diga, minha amiga e meu amigo que está nos assistindo, é bom que se diga o seguinte, que demônio não escolhe profissão, ele é qualquer um, é branco, é negro, é feio, é bonito, é gordo, é magro, é criança, é adulto, é velho. O demônio para o diabo, para os espíritos imundos, qualquer pessoa é alma que ele quer ceifar a pessoa, a alma da pessoa. Por isso que Jesus fala aí, que Deus falou para aquele homem que estava tão preocupado em ajuntar dinheiro para descansar, comer, beber, dormir, gozar a vida e tal, e não se preocupava com a sua própria alma, porque a alma sofre todas as dores do inferno, porque o inferno quer levar a pessoa ao desespero para acabar com a sua vida e o inferno, ceifar aquela alma, carregar aquela alma para si. Então, escute o que eu estou falando, o inferno não escolhe cor, raça, inteligência, ele quer alma, qualquer alma. E a doutora era a doutora, mas era uma alma que estava sofrendo com dores insuportáveis da depressão. E eu falo isso, doutora, para que a gente venha rasgar o verbo, tirar a máscara daqueles que estão carregando uma máscara, a máscara do fingimento, que por fora parece que está tudo bem, mas por dentro está tudo podre. Aliás,
Pode falar, doutora. Não, é que eu me lembrei, bispo, quando o senhor falou isso, que eu tinha já melhorado, mas assim, o pastor falava, quem já foi traído, quem já sofreu uma decepção na vida, quem já tentou se matar? E eu lá parada, né, toda orgulhosa, com vergonha de ir lá na frente. Ficava lá no banco, não ia lá na frente. Aí, e era uma igreja pequena, e aí eu vi assim, as pessoas indo lá para frente. Falei, poxa, que legal, o pessoal não tem vergonha nenhuma. Quer dizer, começa aí o tratamento, né? Aí eu lembro que o pastor falou assim, quem já foi traída? Que era o meu caso. Aí uma senhora pegou e levantou, eu, pastor? Ah, é, senhora? Eu fui largada pelo marido. Falei, meu Deus, a mulher ainda fala essa palavra, largada. Eu mal conseguia falar divórcio, né? E a mulher, eu fui largada pelo marido. Falei, meu Deus. Então, vem aqui, senhora, eu vou fazer uma oração. Então, assim, aquela transparência, aquela humildade, não estava nem aí o que vão pensar, o que todo mundo está... Ninguém está olhando nada. Lá estava todo mundo, quer dizer, se a pessoa não cai a máscara, não admite que está mal, que está precisando de ajuda, que está sofrendo, né? Então, eu vejo muitas pessoas assim. Eu, inclusive, levei um colega médico que estava em depressão e ele falou a mesma coisa comigo. Meu Deus, quando o bispo falou, quem já tentou se matar, um montão de gente levantou e foi lá na frente. Poxa, que eu não saí do lugar, ele falou. Depois ele se libertou, graças a Deus. Mas quanto mais a pessoa é orgulhosa, quanto mais estuda, não quer se expor, né? Não quer se expor e aí fica, e precisa de ajuda, mas não admite. E tem que tirar o salto, né, doutora? Tem que tirar o salto. Agora, eu queria passar o testemunho da doutora Eliane Moraes, essa médica, e ela, durante o curso de medicina, quer dizer, deve fazer um bocado de tempo, ela teve distúrbios psicológicos, problema de depressão. Vamos assistir o testemunho dela, nós voltamos já para a senhora tecer comentários sobre isso, doutora, para ajudar a gente aqui e ajudar as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, participando dessa programação. Por favor, pode rodar. Meu nome é Eliane Moraes, tenho 63 anos, sou médica, pediatra, moro em Santos. A minha infância foi uma infância difícil, meus pais brigavam muito, meu pai bebia, cobradores na porta de casa eram frequentes. Minha mãe era uma pessoa nervosa, depressiva, e nós sofremos muito com o relacionamento conturbado deles. E tinha uma tia que era solteira, que era muito ligada na gente, né? Nós, os irmãos, e me incentivou, eu já era adolescente na época, a fazer faculdade na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu me apliquei mais nos estudos e no primeiro ano que eu prestei o vestibular eu passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Chegando em Teresópolis, eu fui morar sozinha. Eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada. A partir desse momento que eu fiquei sozinha, eu comecei a me fixar num professor. Eu me fixei nesse professor, ele era muito carismático, muito dado com todos. Comecei a me iludir com o professor e eu tinha o hábito de ouvir muita música e fantasiar muitas coisas, até que eu comecei a sair da realidade, comecei a imaginar coisas que não iriam nunca acontecer. Comecei a ter sintomas de delírio e não conseguia mais me concentrar nos estudos. Aí meus pais resolveram, aconselhados pelos outros professores até, que trancasse a matrícula e me levasse num psiquiatra. E essa psiquiatra diagnosticou um surto psicótico. Me passou umas medicações, eu comecei a ficar totalmente como robô, porque ela passou uma dosagem, venderam outra, eu tomei 3 vezes mais a dosagem que ela passou, quase morri. Mas voltei a estudar.
incentivada por essa médica. Só que eu não conseguia ficar sem a medicação. Se eu parasse de tomar medicação, eu voltava a ter os sintomas de alucinações, de falar sozinha, ouvir vozes e imaginar coisas que não iam nunca acontecer. E aí eu virei uma andarilha, uma mendiga. Até que teve um dia que eu peguei uma carona, parei numa cidade lá, acho que de Minas, Juiz de Fora, pedi pro dono do hotel deixar eu dormir de graça, fazia isso. Aí parei na estrada, peguei uma carona com um caminhão e fui parar em Salvador. Aí nessa noite que eu passei em Salvador, eu dormi numa praça. Eu tinha uma cartela de diazepam que eu tinha levado, essa cartela de diazepam, eu tomei a cartela inteirinha. O senhor me deu um dinheiro e me pôs no ônibus e me trouxe de volta para São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, me internaram de novo. Todo mundo falava, não, esse problema é espiritual. Você é médica, tem uma profissão tão linda, tão bonita, como que você passa por isso? No prédio que eu morava também, tinha uma senhora que era esposa de um médico. E ela falava muito dessa senhora. E foi me evangelizando. Mas eu não conhecia a Igreja Universal. Eu só fui ouvir falar da Igreja Universal quando o Bispo Macedo foi preso. Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito em relação à Igreja Universal. Mas eu estava no fundo do poço e não tinha mais a quem recorrer. Aí quando eu fui assistir o primeiro culto, eu fiquei apaixonada pela reunião. O que o pastor falou se encaixava totalmente com a história da minha vida. E eu fiquei assim, me senti aquecida, me senti bem recebida pelos obreiros, por aqueles pastores. Nossa, pelo menos aqueles entendem o meu problema, entendem o que eu tenho, estão querendo me ajudar. Aí eu fui fazendo os propósitos, fui ouvindo a Rede Aleluia, as músicas, procurei me evangelizar com as músicas. Enquanto eu saía para trabalhar, eu ficava com o radinho, no fone de ouvido no rádio. E quando via os maus pensamentos, ouvia as músicas, a palavra amiga do Bispo Macedo, tudo que procuravam falar sobre o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, a reunião, as reuniões, era assídua. Então foi numa quarta-feira, eu já saí de casa, falei, hoje eu vou ter um encontro, eu vou receber o Espírito Santo. Aí eu cheguei e realmente a busca foi uma busca bem forte e eu percebi a presença dele em mim, eu percebi uma luz entrando em mim e uma alegria imensa, uma alegria imensa. Você sente uma alegria assim, como se estivesse sendo preenchida por algo. E realmente é um poder sobrenatural que a gente encontra quando recebe o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu tive certeza que aquilo que eu busquei durante tantos anos e com tantos médicos, porque eu achava que os médicos eram deuses, eu percebi dentro de mim. Eu percebi que esse poder também estava comigo, que ele também me amava, que ele me perdoou e que ele ia me ajudar a reestruturar a minha vida, me dar essa força, me dar esse poder. Eu passo por qualquer situação conflitante e ainda ajudo o outro colega. É muito gratificante você perceber que o amor que você passa, que vem do Espírito Santo, ajuda as pessoas. Eu creio que essa força sobrenatural, o amor de Deus, ninguém vai transpassar isso. Médico nenhum vai ter esse poder de passar. É uma força que você adquire com o Espírito Santo no dia a dia, na tua mente, no teu falar, no teu agir. E eu que passei por tantas situações que ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada, hoje eu sou super solicitada, tenho uma vida financeira estável, sou bem empregada, tenho a minha casa, consegui aquilo que eu mais queria, que era
dar um futuro para minha filha. Hoje ela está casada, está feliz. E vivo o meu dia a dia em paz comigo mesmo. Sei que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. A medicina, ela vai até um limite. Quando ela é atuada junto com a fé, ela extrapola esse limite. Ela vai além. Porque quando você tem fé num poder sobrenatural, você tem gratidão, você tem mais amor, você tem mais paz. E tudo isso cura, tudo isso reabilita. Quando você faz uma oração, quando você recorre ao Deus Todo-Poderoso, isso é um poder que te dá uma firmeza no pensamento que nenhum remédio, nenhum medicamento vai dar. Vai mexer com a tua química, com o teu corpo, mas não vai mexer com a tua estrutura espiritual, com o teu ser. Vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus, ao verdadeiro poder de Jesus. Pois é, você está vendo? Uma doutora que buscou em tantos lugares, finalmente encontrou num lugar que certamente ela deve ter ouvido falar muito mal da Igreja Universal, especialmente do Bispo Macedo, aquele bandido que... Mas foi lá que ela conseguiu resgatar a sua vida. Mas não foi só a doutora, não. Nós temos aqui também o caso da professora Elaine. Ela também teve seus problemas críticos e foi na Igreja Universal que ela encontrou com a solução. Vamos assistir o testemunho dela também. Meu nome é Elaine, eu tenho 37 anos e eu tive uma infância feliz com os meus pais. E num certo momento da minha vida, nós fomos morar no estado da Bahia. Eu me formei, eu fiz o curso de magistério e fiz um curso de formação geral também. Trabalhava, né? Era uma pessoa ativa, eu era uma jovem ativa. E comecei, quando eu me formei, aos 19 anos, eu comecei a atuar no magistério. Comecei a dar aula, até que aos 23 anos eu me envolvi com uma pessoa que já vinha de um outro relacionamento. Ele já tinha sido casado, estava separado dessa ex-mulher, e eu me envolvi com ele, mesmo sabendo que ele tinha uma ex-mulher e ele tinha 2 filhos com ela. E eu virei a minha cabeça, me apaixonei por esse homem e achei que ele era o amor da minha vida. E me entreguei para ele de todas as formas. Eu achei que eu ia ser feliz com ele, e até que a gente decidiu morar junto. Nós fomos morar juntos, foram 6 meses de felicidade. Eu achei que era felicidade. Tudo era bonito, tudo café na cama, declarações de amor. Éramos considerados um casal perfeito, um casal invejável. Os problemas começaram, a insegurança chegou e de uma hora para outra o meu comportamento também mudou. Foi uma coisa estranha, né? Porque eu era uma pessoa ativa, que trabalhava, que era feliz, e de repente eu comecei a perder o interesse de sair, de conversar com as pessoas, comecei a ter raiva de ver pessoas, e essa perturbação começou a sair da noite e vir para mim durante o dia. Eu não conseguia fazer as minhas tarefas do dia a dia, saí do serviço, eu atuava como professora e a escola ficava do lado da minha casa e eu simplesmente abandonei o serviço. Perdi a vontade de trabalhar, de conviver com as pessoas. E fui entrando num estágio de depressão, de tristeza, de insegurança. Isso foi acabando com o relacionamento. E numa noite, o ápice de tudo, assim, o fim do relacionamento foi quando eu peguei um pedaço de pau, segundo ele, porque eu não lembro. Ele disse que eu peguei um pedaço de pau com um prego na ponta e saí correndo atrás dele e quebrei tudo. Realmente eu quebrei tudo porque no outro dia eu vi que não tinha restado nada. Eu quebrei o fogão, todos os móveis da casa, as panelas, tudo que tinha. E fui para a casa da minha mãe. A minha situação piorou. A sensação
de desassossego, eu não conseguia dormir, eu queria sair correndo, eu queria andar sozinha, eu queria ir embora, eu queria sumir. Socialmente eu me sentia humilhada diante das pessoas. Tudo tinha acabado. Aquele sonho que eu construí, que eu era um casal perfeito, tinha acabado. Eu estava desempregada, meus pais se separando. Eu emagreci muito. Eu me olhava no espelho, eu parecia uma caveira. Eu me enxergava como uma caveira. Horrível. A depressão na minha vida era um vazio sem explicação. Era horrível você acordar e você ver um dia de sol, um dia bonito, e ele não tinha cor. Eu enxergava tudo cinza, tudo sem graça, parecia que as pessoas estavam em câmera lenta. Então, eu ouvia lá no fundo, vinha esse pensamento, uma voz soprava: é melhor você morrer porque você vai descansar de todo esse sofrimento. Acaba com a sua vida. E eu tentei cortar os pulsos, eu tomei água sanitária e eu ouvi, ao mesmo tempo que eu ouvi uma voz falando, acaba com a sua vida, tinha uma voz que falava, não faz isso, porque eu não vou poder te ajudar. E de repente, no último momento, numa outra tentativa na qual eu já tinha comprado um veneno e eu ia me jogar dentro de um poço que tinha, eu já estava preparada. E veio um pensamento, e se Deus existir? Porque eu nunca conheci Ele verdadeiramente. Eu cheguei aí em vários lugares, eu fui procurar um padre, eu conversei com ele, eu fui em várias igrejas visitar, mas sempre que eu saía a sensação voltava. Então eu achava que tudo aquilo era mentira. Então eu continuava, eu perguntava, mas será que Deus existe? Aonde eu vou achar? A minha pergunta era essa, porque eu já fui nessas igrejas, não está. Eu já tinha até visitado um centro de macumba, já tinha tomado uns banhos, feito umas simpatias para passar a depressão e também não adiantou. Eu conheci a Universal através de uma prima que falou de Deus, de Jesus para mim, falou forte de salvação, e eu tenho certeza que no momento que eu ia tentar tirar a minha vida, essa voz já era Deus. E lembrei de uma obreira que me deu um jornal. Na hora, eu lembro que na hora eu lembrei daquela obreira com um jornal, me evangelizando, e eu dei um tapa no jornal, 15 dias antes. Eu falei, eu não quero, isso é mentira, eu não quero esse jornal. E deixei o jornal lá. Eu achava que era tudo mentira. Pelo que as pessoas já tinham me falado, que era ladrão, mentirosos, que faziam lavagem cerebral nas pessoas. E eu pensei, eu não preciso de mais um engano na minha vida. Eu já vivo enganada. 15 dias depois, a porta que eu rejeitei, que eu não queria entrar por aquela porta, na verdade. Eu achei que era mentira, que não valeria a pena. 15 dias depois foi a porta que me acolheu. Numa quinta-feira, à noite, eu decidi ir até aquela igreja, aquele lugar. Se for mentira, eu vou me matar quando eu chegar. Mas se o Senhor existir, eu falei para Deus, eu olhei para o céu em casa e eu falei, se o Senhor existir, o Senhor estiver lá, eu vou ficar lá a minha vida toda. E eu fui até lá, me arrastando, sozinha. E cheguei, dobrei os meus joelhos, não falei com ninguém, porque não tinha começado ainda a reunião. Eu lembro que eu fui direto no altar e dobrei os meus joelhos e falei com Deus, chorando. Eu falei para Ele eu falei, meu Deus, se o Senhor existir e se o Senhor estiver aqui nesse lugar e tirar essa dor que eu estou sentindo no peito, era uma dor sufocante, sumiu instantaneamente. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta e eu olhei para minha mãe e eu olhei para minha irmã, que eu tinha vontade de matá-las. Eu tinha uma vontade íntima de matá-las. E eu falei, eu não quero matar minha mãe, eu amo a minha mãe, eu amo a minha irmã. Essa noite eu dormi. Eu não estava dormindo há mais de 5 meses, porque eu ficava com vários pensamentos suicidas, assassinos, né, de matar, de morrer. Eu dormi até no sofá, eu deitei e dormi.
E eu lembro que eu acordei no dia seguinte e eu fui fazer uma bela de uma faxina na casa, que eu falei, eu vou limpar essa casa, eu vou tirar toda essa tristeza, todo esse lixo. Deus agora vai entrar nesse lugar. E aquilo significou para mim toda a imundície que eu estava vivendo, toda a sujeira, a podridão de pecado, de erros, de maldade, de tudo que eu tinha cometido até ali, foi, simbolicamente falando, foi aquele lixo saindo de dentro da minha casa. E era sexta-feira à noite, eu voltei. Eu não vou mais parar de ir, eu vou ficar lá, Deus está lá. Eu já tinha uma certeza, porque a dor sumiu. Tudo aquilo que eu havia conquistado de bom, de maravilhoso, para que fosse permanente, para que eu tivesse forças, era necessário que eu tivesse o Espírito Santo, para que ele me mostrasse, para que ele me desse forças para seguir em frente. Então, eu entendi que eu queria mais. Eu não queria só estar bem momentaneamente, mas eu queria para sempre. Eu lembro que foi um domingo pela manhã. Eu levantei, eu tomei banho e eu me preparei para esse momento. Eu tinha na minha consciência que eu não poderia entrar da presença de Deus de qualquer maneira. E eu saí naquela manhã porque eu já vinha buscando, eu já vinha me preparando espiritualmente falando. Então, naquela manhã eu já estava pronta. Hoje vai ser o dia. Então, eu saí com esse objetivo. Eu fui para a reunião com esse objetivo. Simplesmente eu me entreguei. Eu coloquei todo o meu amor, toda a minha verdade, a minha sinceridade ali naquela busca. Eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha, eu não quero voltar a ser o que eu era. E eu estou fazendo tudo que eu posso. Eu não sei se eu mereço. Eu lembro que eu falei isso, eu não sei se eu mereço, mas eu preciso. Eu falei muito que eu precisava e que eu queria muito ter o Espírito Santo verdadeiramente. É uma alegria inexplicável. Não é uma alegria de alguém te dar um presente, de alguém te dar algo material. Depois do Espírito Santo, quando você recebe, aquele momento que você recebe, você abre os olhos de outra maneira. Você tem um amor tão grande pelas pessoas. Eu queria sair abraçando todo mundo, eu queria contar para todo mundo. Deus, ele deu muito mais do que eu achei que eu poderia ter. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos saudáveis, adoráveis, 2 crianças alegres, né? Aquela situação financeira também que quando eu cheguei na igreja, também Deus restaurou muito mais do que eu tinha. Hoje eu trabalho por conta, tenho a minha casa. De tudo que eu conquistei, de tudo que eu tenho, a coisa mais importante que eu tenho é o Espírito Santo. A maior conquista da minha vida e a mais importante é Ele. Pois é, a pessoa quando é sábia, inteligente, quando ela raciocina, ela há de convir o seguinte: esse mal que eu sinto, como a depressão, esse mal que os médicos não conseguem curar, os remédios não conseguem atenuar a dor, esse mal não pode ser outra coisa senão um mal espiritual. Porque a medicina, a tecnologia, a ciência não dá resposta. Então tem que ser espiritual. Se é espiritual, só tem um jeito. É com o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito do Criador. E então aplicar, investir a vida no Espírito Santo. Ele é a razão do sucesso do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque se a pessoa vier na igreja e não receber o Espírito Santo, ela vai continuar sofrendo e não tem jeito. Agora, uma vez que a pessoa investe, busca, que é o caso da doutora Eunice, hein, doutora? Não só a senhora, mas também o seu filho, que um dia receberam o Espírito Santo, quer dizer, e hoje estão aí para falar, enfim, para divulgar aquilo que aconteceu, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente fica alegre de falar dele para as pessoas, a gente quer, me faltam palavras para trazer para as pessoas esse conhecimento, mas os testemunhos falam por si próprios. Doutora?
Então, bispo, o senhor estava falando, eu estava lembrando, né, que quando o pastor falou do Espírito Santo, aí eu ficava questionando, mas o que o Espírito Santo vai fazer? Em primeiro lugar, a senhora vai deixar de ser uma pessoa com tantas dúvidas. Aí que tá. Aí eu falei, Aí que poxa, está. eu vou ser outra pessoa. E aí Pois é. eu ficava Não, ouvindo. Isso é o mais importante, doutora. Isso é o mais importante. Por quê? Porque a pessoa depressiva, ela vive com dúvida e não tem ninguém que possa resolver ou responder todas as suas questões. Então, a dúvida é arrancada, o espírito da dúvida, que é o espírito do mal, que é o demônio, a gente chama de demônio, mas você pode falar Belzebu, você pode chamar encosto, você pode chamar guia, você pode chamar Exu, caboclo, etc, etc, etc. O nome que você der, não importa, é um espírito imundo que é o espírito da dúvida. Então, a depressão tem fundamento na dúvida que o espírito mal faz. Quando entra o espírito da fé, o espírito de Deus, muda a situação das pessoas. Então, quando foi o caso dessa professora, ela recebeu o Espírito Santo, a dúvida saiu, quer dizer, o espírito da dúvida saiu e ela deixou de querer se matar e etc. Que foi o que aconteceu com a senhora também, por favor? Então, além disso, eu ficava ouvindo a rádio direto e tinha o bispo até, eu lembrei o bispo Célio, ele falava, o Espírito Santo é melhor do que um morango com chantilly. É melhor do que um bolo de chocolate. Eu falei, meu Deus, ele fala assim do Espírito Santo, uma intimidade, né, e alegre e tal. E eu quero isso. Eu quero ser uma pessoa sem dúvida e quero ter essa intimidade. E eu buscava, acordava orando e ficava lendo a Bíblia. Meu Deus, eu quero, né? E aí, um dia, assim, eu estava no carro e aí eu ouvi a música que falava que a voz de Deus é suave, as palavras são doces. E aí caiu a ficha, porque eu tinha aquela ideia de Deus bem longe, né? Um Deus todo-poderoso sentado no trono, falando bravo comigo, né? Porque as pessoas ficavam em volta, levanta, sai, deixa de frescura, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos. E aí Deus falando comigo, naquele momento, bispo, eu estava sozinha assim no carro, né? E fiquei orando, e aí eu fui envolvida por um amor tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembro o lugar onde eu estava, tinha descido a Consolação, passado por baixo lá da Praça Roosevelt, eu estava pegando para a Zona Leste, a Radial Leste, parei o carro de tanto amor, tanta alegria. E aí eu voltei assim, querendo que todo mundo conhecesse. Eu queria resgatar todo mundo assim, olha, você está triste, não é assim. Eu olhava a igreja assim, eu tinha um amor tão grande, já não me perturbava mais se as pessoas falavam alto, se a pessoa estava mal vestida, cheirando mal e tal. Eu queria abraçar, eu queria falar de Jesus, eu queria que as pessoas conhecessem. Então, eu queria evangelizar assim o tempo todo. O tempinho que eu tinha, eu falava com o médico, eu falava com as pessoas, e às vezes até paciente que eu atendia, aí uma vez até me chamaram a atenção, você não pode ficar falando, misturando as coisas. E eu via que a pessoa estava sofrendo. Eu falava para ir lá na igreja, porque a gente fica com esse discernimento, né? Olha, a coisa está difícil, é uma guerra espiritual. O diabo quer agarrar aquela alma, e você está vendo aquilo, quer tirar do inferno e mostrar que Deus existe, né? É isso, doutora, que quando Jesus conta essa parábola do homem que ganhou muito dinheiro, ganhou muita coisa, ele dizia, agora eu tenho alma, ele dizia para a própria alma, agora alma, você tem muita coisa, você tem muito dinheiro, você tem condições, então agora você vai comer, beber, se divertir, vai curtir a vida, mas Deus disse, louco, quer dizer, quem pensa no aqui e agora é louco, mas quem pensa na sua eternidade, porque a alma é eterna, ela não morre, não tem jeito, ela não morre o corpo, mas a alma não morre. Então Deus lhe disse, esta noite te pedirão a tua alma. E uma coisa que é interessante saber, se você que está nos assistindo nesse momento deve estar se perguntando, como é que eu sei que a minha alma vai para o céu ou quando não vai para o céu ou vai para o inferno? Como é que eu sei?
Olha, eu vou ser sincero com você, não sei se você vai gostar da pergunta ou da resposta, mas eu sei que essa é a realidade. Quando a pessoa tem certeza da sua salvação, da salvação da sua alma, a morte pode vir agora. A morte não faz diferença hoje, amanhã. Pelo contrário, quanto mais cedo ela vier, melhor para a gente. Agora, quando a pessoa não tem certeza para onde vai a sua alma, é porque ela está mal. É porque, se morrer, a alma vai para o inferno mesmo. Porque quando a alma tem certeza da sua salvação, ela enfrenta a morte, ela enfrenta a vida, ela enfrenta o inferno, ela enfrenta qualquer coisa, porque ela sabe que no final ela vai estar com Deus. É a certeza, é a convicção. Mas quando não tem essa certeza, as pessoas se apoiam muito no dinheiro, no poder, na sabedoria, né? Nas condições econômicas, nas condições que ela tem, física, saúde, etc. Mas o corpo acaba ficando por aí e a alma é que vai viver a eternidade. E presta atenção, quando eu olhar bem perto, vou tirar até o óculos. Olha só, presta atenção. Nós vamos agora falar com Deus em seu favor, você que está aí gemendo com a depressão. Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, visite esta pessoa que sente uma profunda solidão. Esta pessoa sente-se só, mesmo rodeada de familiares, de amigos, colegas de trabalho, funcionários. Esta pessoa, mesmo tendo fama, esta pessoa se sente só, uma solidão sem explicação. E eu sei o porquê. Porque a tua palavra revela que só o Espírito Santo pode preencher este espaço que há na nossa alma, que a família, os filhos, que a fama, os amigos, os livros, as religiões não pode preencher. Por favor, Senhor Espírito Santo, ouça minha voz. Eu não estou pedindo por mim, porque um dia eu também carreguei essa solidão e eu falei contigo, eu coloquei para fora aquela angústia, aquela tristeza que eu tinha, aquele pavor da morte, do inferno, dos demônios, e o Senhor me libertou. Então agora, meu Pai, eu peço por esta pessoa que se sente só, abandonada, esquecida por tudo e por todos, porque eu entendo a dor dela, eu sinto a dor dele. Use esta água como um ponto de contato. Arranque esse espírito maligno, esse encosto da solidão, da depressão, para que ele tenha um encontro contigo neste final de semana que iniciamos. Pois eu invoco o teu nome, declarando esta água consagrada. Pois assim como o nosso corpo não pode viver sem água, assim a nossa alma não pode ser feliz sem o teu Espírito. Beba, meu amigo, e receba o sinal de Deus, pois Ele marcou um encontro com você. Ele ouviu e respondeu a minha oração. Ainda que você não creia, eu creio. E eu digo aí agora para essa tristeza, depressão, este mal-estar, seja o que for, que esteja na sua mente, no seu coração, no seu corpo, faça uma pressão e diga: saia! Agora abra os seus braços, aí no hospital, em casa, no trabalho, no presídio, não importa o lugar. Esteja você em um barraquinho, em uma casa na zona rural ou em uma mansão na capital. Diga para Ele: possua o meu ser, Senhor Espírito Santo. Eu quero conhecer a Deus. Seja, meu amigo, visitado por Ele, abraçado por Ele. E o Pai, que neste domingo, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo o sejam, e os que já são sejam renovados, e todos que concordam digam: assim seja. Graças a Deus. Não é bom falar com Deus? Acabou aquela solidão,
O Espírito Santo está aí, com você, meu amigo. Neste domingo, você vai fazer uso do óleo que você recebeu semana passada no templo da Universal, para que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 100 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Estamos estudando o livro do Apocalipse aos domingos às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. E o Senhor Jesus revela às 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse o perfil de cada igreja que existe nos tempos atuais. E em cada uma delas há diferentes tipos de cristãos. E também serve para que a gente, você e eu, possamos então entender o que é ser um cristão verdadeiro e quem não é um cristão verdadeiro. Essa é a verdade. Ser cristão não é só ser de uma igreja ou de uma denominação, como temos dito. Muitas pessoas procuram a igreja perfeita, entre aspas, mas em cada uma delas encontramos diferentes falhas. Por isso, nós temos que guardar o coração, os olhos e os ouvidos. É muito importante para ser um verdadeiro cristão e assim agradar a Deus de fato e de verdade. O verdadeiro cristão não brinca com a sua salvação e por isso ele não se deixa influenciar pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente, mas sim pelo que está escrito, é o que importa. Por isso, meu amigo, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, se o Senhor Jesus voltar. Irmos ao seu encontro nas nuvens, em um abrir e fechar de olhos, como está escrito na sua palavra.
Por isso, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.